A religião sempre toca terror em todo mundo, dizendo que o capeta vai comer todo mundo. Saiu, não foi na igreja sábado e domingo, no outro dia está de braço dado com o capeta, andando para lá e para cá. E aí toca terror, que você é um amaldiçoado, que você é não sei o quê, é que você não pagou o dízimo, pronto, já acabou. Há um terror. E hoje eu coloquei aqui, do que nós temos medo? Porque se temos um Deus tão poderoso, um Deus tão maravilhoso, um Deus que nos ama, um Deus que não nos deixa, um Deus que pode todas as coisas, o que é que nós temos medo? É uma reflexão, e o medo ele vem da morte, né? Ele vem da morte, o medo da morte, porque o pecado ele gera morte. Então, quando esse medo que nos atinge através da criação que foi em Adão, pela nossa carne, então até hoje nós continuamos tendo medo. Muitas vezes nós temos medo, mas eu quero levar os irmãos a uma reflexão tão simples e que você nunca mais terá medo. Nós vamos em Atos, capítulo 2, versículos de 22 a 24. Atos, capítulo 2, de 22 a 24. E a palavra nos diz: Israelitas, ouça essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda dos homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então, se nós prestarmos bem atenção, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui em Atos, capítulo 2, ele está explicando naquele dia maravilhoso onde foi instituído a igreja, que é Atos, capítulo 2, é onde está totalmente a instituição da igreja. Foi quando Pentecostes, né? Foi quando o Espírito Santo de Deus veio e realmente veio morar naqueles que crescem em Jesus Cristo. Então, em Atos capítulo 2, Pedro está dando explicações. Esse capítulo de Atos, ele nos ensina demais. Nós já lemos muito a respeito de Atos capítulo 2, que ele diz a nós da constituição da igreja, como a igreja foi constituída pelo Espírito Santo. Então ele está dizendo que pegaram, com homens perversos, mataram Jesus e pregaram na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então quer dizer, nós estamos falando de um medo. Jesus Cristo foi o primeiro de muitos irmãos, como diz a palavra. Todo aquele que crê será salvo, e eu o ressuscitarei no último dia. Então quer dizer, esse medo já não mais existe nos cristãos. Ele não pode existir nos cristãos. Então esses dias eu tenho visto muitas coisas de
medos de morrer, medos de uma série de coisas. E morrer realmente igual é a gente que já passou dos 25 anos, que é o meu caso, né? Eu já fiz 26, né? Então nós temos um problema sério, porque a nossa expectativa de vida já não é grande coisa mais, né? A gente já não tem mais 1/3 de bom de vida para frente. Então a gente tem que estar pensando nessas coisas de vez em quando, mas aí vem a graça de Deus, né? A maravilha de Deus e fala: do que você está preocupado? Do que você tem medo? Então a palavra hoje é: o Senhor, Ele ressuscitou e você também. Então o medo da morte é o medo da carne, o medo da morte da carne, a carne do pecado. Então é isso que nós temos que prestar bem atenção sobre a questão do medo. E, na verdade, todas as vezes que você é ministrado pelo Espírito Santo, todas as vezes que somos ministrados pelo Espírito Santo, o primeiro a ser ministrado sou eu. Então, quer dizer, de vez em quando eu me pego com um pouquinho de medo de morrer, porque eu já não tenho mais 20 anos bom para frente, né? Então, quer dizer, 1/3 da vida para frente. Então eu começo a olhar para o espelho e falar: pera aí um pouquinho, parece que você não vai chegar muito para frente não. E aí eu começo a rir e lembrar dessas palavras maravilhosas de conforto e de alegria no Senhor, né? Então, mas continuando a palavra, Paulo fala para nós em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 a 24, porque a gente tem que falar assim. Paulo fez uma pergunta, né? Paulo fez uma pergunta e assim, bem que hoje nós fazemos, né? Quem que nós pregamos? Nós pregamos a nós mesmos ou pregamos a Cristo? E se pregamos a Cristo, do que temos medo? Então são perguntas que a gente vai fazendo para nós e a palavra vai nos respondendo, ela vai nos alimentando, ela vai nos fazendo crescer na graça e no conhecimento. Então, olha para você ver que palavra mais maravilhosa. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de 21 a 24. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Mas nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então nós estamos falando de um Cristo que é o poder de Deus e ele é a sabedoria de Deus. Então como? Olha aí. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que crê pela loucura da pregação. Então, qual que é a loucura da pregação? Como que alguém morre na cruz e 3 dias depois ele é ressuscitado por Deus, porque a morte não conseguiu reter ele? Como que se crê nisso? Isso é a loucura da pregação. Essa é a loucura da pregação. Somente o Espírito Santo de Deus
pode revelar isso no nosso próprio espírito, porque a nossa consciência humana, presta bem atenção, a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Então, todas as vezes que a gente vai raciocinar a respeito de quem é Deus, raciocínio, homem, mente, de quem é Deus, como que Deus fez isso, como que Deus fez aquilo, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo. Sabe o que vai acontecer com a gente? A gente não vai conseguir ter a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus só é revelada pelo Espírito Santo no seu próprio espírito, porque a sua consciência é contrária a isso. Por isso que há o medo de morrer, há o medo da carne morrer, porque você acaba não crendo que o seu espírito é eterno e ele vai morar com Deus. Então, somente o Espírito Santo, ele tem o poder de revelar isso para nós. Amém? Mas, na continuidade disso, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Nós vamos falar de alguma coisa que... Como que é que nós fomos livres do pecado? Como que nós fomos libertos? Porque a palavra diz que Deus nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Esse Deus que fez isso, ele fez por amor e nos resgatou dessa forma. Então, em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, ele fala assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Quem participou dessa condição humana? Jesus Cristo. Ele se fez carne, semelhante a nós, e ele participou dessa condição humana. Para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo meio da morte. Então, uma reflexão pequena para nós hoje, para que nós possamos entender sobre a morte e saber como que Jesus Cristo nos libertou. Porque muitas vezes pensamos várias coisas e muitas sem entendimento, muitas vezes cremos que na ressurreição de Jesus é que nós fomos libertos. Na verdade, não. Nós fomos libertos na morte dele. Então, quando Paulo fala que prega o Cristo crucificado, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, ele está nos dizendo que Jesus Cristo, pela morte dele, pela crucificação e morte de Jesus Cristo, nós fomos libertos. Presta bem atenção. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, como nós, ele também participou dessa condição, Jesus Cristo, humana, para que, por sua morte, bem atenção, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, vamos pensar.
A religião sempre toca terror em todo mundo, dizendo que o capeta vai comer todo mundo. Saiu, não foi na igreja sábado e domingo, no outro dia está de braço dado com o capeta, andando para lá e para cá. E aí toca terror, que você é um amaldiçoado, que você é não sei o quê, é que você não pagou o dízimo, pronto, já acabou. Há um terror. Na verdade, meu filho falou uma coisa que é toca terror. É um evangelho do cangaço. Cangaceiro antigamente era uma bandidagem que tinha no Nordeste, e era o seguinte: não fez o que eles falavam, matava. É mais ou menos desse jeito, é evangelho do cangaço. Mas só que tem uma coisa: isso não existe. Isso não existe. Por quê? Olha bem, por sua morte derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo. Agora tem uma coisa: e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pela morte. Você crê em Jesus Cristo? Você crê que Ele é o Senhor, que Ele veio em carne, semelhante a nós? Obedeceu ao Pai, foi crucificado, foi morto, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Você crê nisso? Acabou. Você já foi libertado do reino. Você já foi libertada da morte. O diabo está vencido, acabou. Ele não toca cristão, ele é proibido. Como que alguém, um Deus tão poderoso como Jesus Cristo, você está no reino dele, você foi liberta, Satanás foi vencido na cruz, na morte de Jesus. Não é que ele vai ser vencido, não. Ele já foi vencido lá no Calvário. Aí Deus foi lá, te resgatou daquele mundo, te transportou para o reino do seu Filho amado, que é o reino de Jesus Cristo. Aí Satanás chega lá, entra dentro do reino, chuta o pé da porta, mete o pé na porta, entra para dentro, vai lá, dá cascudo nos cristãos, tudo que tem, todo mundo morrendo de medo de capeta. O que é que está acontecendo? É o medo da morte da carne. É essa carne aqui que não serve. A nossa carne, ela não vai alcançar a redenção. A carne não. Mas o nosso espírito, é o nosso coração que Deus quer da gente. É Ele, é o que o coração, é o que Jesus já resgatou. Então nós temos que entender que Cristo, Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. Ele é o dono do reino onde nós estamos hoje. E que Satanás não pode nem chegar perto. E se chegar próximo, é o máximo que ele pode chegar, é o derredor de alguém. Mas ele não tem a permissão de tocar em nenhum de nós. Por quê? Porque o nosso Senhor é o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, qual é o medo? Então, volta na pergunta. Medo do quê? Do que é que nós temos medo? Medo da morte? A palavra diz: carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Então quer dizer que a nossa carne, que não presta para nada, ela joga contra o patrimônio, ela está sempre brigando com o espírito, ela está sempre querendo alguma coisa contrária ao espírito, ela é totalmente inimiga de Deus e ela continua sendo inimiga de Deus. Mas o nosso espírito, fortalecido
e resgatado no Senhor, é esse que nós estamos falando, esse que é o meu espírito, é o espírito de cada um que se entregou na mão de Jesus. Então, medo para quê? Amém? Esse é uma reflexão que eu trouxe para os irmãos, para que os irmãos possam estar cada dia mais refletindo sobre essas palavras e buscando essas palavras para que essas palavras sejam verdadeiras, enraizadas no coração de cada um. Amém? Amém. Amém. Glorificado seja o Senhor nosso Deus, que nos reuniu nessa noite, mais uma noite, onde nós podemos ser ministrados pelo Espírito Santo, onde a graça, o favor, mais uma vez nos alcançou. Nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor é tão maravilhoso que nos carrega nas mãos, nos carrega, nos fortalece, nos dá graça e nos traz crescimento, aonde arranca o medo e simplesmente fica o seu amor. Um grande beijo no coração de todo mundo, em nome de Jesus. Amém.